Falando de Saúde. Um oferecimento Espaço Glam, o seu espaço de moda, beleza e saúde. Está começando mais um programa Falando de Saúde. E o nosso programa de hoje já começa com força total, porque nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio a doutora Jaqueline. Logo, logo eu já vou falar do extenso currículo dela e, acima de tudo, além de ser uma excelente profissional, é um ser humano extraordinário, que eu já havia falado para vocês no programa passado, quando nós conversamos e falamos com a Virgínia Alcântara sobre o câncer de mama. Tema fundamental também do programa de hoje é o câncer de mama. No programa passado foi depoimentos e a vivência e a luta de muitas que estão passando por este problema. E no programa de hoje nós vamos realmente fazer muitas perguntas, tirar dúvidas, e todas aquelas perguntas que muitas de vocês que estão assistindo o programa pediram para mim vão ser feitas hoje. Se for necessário, nós vamos até repetir um próximo programa com a doutora Jaqueline. Então nós vamos para um breve intervalo comercial e eu já volto com a doutora. Investir é bom. Quando você aplica da forma correta, o retorno é garantido. Já imaginou poder investir com tranquilidade e ainda concorrer a prêmios o ano todo? Por isso, a Sicoob Aracred traz o Aplique e Ganhe. Você aplica um pouquinho e tem chances de ganhar. Se aumenta o investimento, suas chances aumentam ainda mais. São 8 micro-ondas, 10 TVs Full HD, tablet, roçadeira, uma moto Honda Bros e um super prêmio, uma Montana 0 km. Aplique e ganhe Sicoob Aracred. Investir é bom, ganhar é ainda melhor. A Clima Clínica de Imagem e seu compromisso de oferecer sempre os melhores e mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem traz para Araguari o tomografador Brilliance Multislice 16 canais. Exames extremamente rápidos e de alta qualidade. Reconstrução simultânea das imagens em diferentes planos. Clima, há 3 anos a pioneira em ressonância magnética em Araguari. Que delícia de sorvete refrescante, saboroso e muito nutritivo. Mais de 110 variedades de sorvetes para você se deliciar. E o sorvete assado? Que delícia! A qualquer momento, a pedida certa é na Clairô Sorvetes. Comece bem o dia. Comece com Badião Smart. Tudo para você viver com mais sabor e sempre com uma novidade a mais a toda hora. Seja qual for o seu jeito de ser, o Badião pensa em cada detalhe para fazer você e a sua família mais feliz. Seja qual for o seu jeito de ser, todo dia é dia de Badião Smart. É mais barato e é de casa. Casa da Picanha, ambiente descontraído para encontro de amigos, familiares e confraternizações. Cardápio variado, petiscos saborosos, sucos naturais, chopp geladinho e muita variedade em bebidas. O atendimento é diferenciado, com amizade e calor humano. Venha curtir com a sua família na Casa da Picanha e confira a diferença. Voltando aqui no nosso bloco do programa Falando de Saúde, o tema principal hoje, câncer de mama, com a doutora Jaqueline. E antes de dar as boas-vindas
a doutora Jaqueline, eu vou falar um pouquinho para vocês de todo esse currículo. Ela é mastologista, especialista em cirurgias oncológicas, também é professora da Unipac, faz parte também do COT, né, doutora? Sim. Tanto de Uberlândia quanto daqui, que é o Centro Oncológico do Triângulo. Atende também na Clínica Santa Marta. Enfim, especialidade e competência está aqui. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda ao nosso programa Falando de Saúde. Obrigada, Nubiana. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. É uma honra, né, estar esclarecendo a população dessa doença tão importante e que atinge, né, tantas mulheres, não só no Brasil, mas no mundo. E por falar em mulheres, a partir de qual idade, doutora Jaqueline, que nós mulheres precisamos começar a nos preocupar? Eu não sei se eu falo autoexame ou se mesmo procurar um médico para poder estar a par de se tem o câncer, se acha um nódulo, se faz esse autoexame ou se procura ajuda. Sim. O ideal, a partir da primeira menstruação, toda menina tem que ser avaliada, né? Pode ser por um clínico, por um ginecologista, tem que ter a mama palpada. E se não tiver nenhuma alteração, a primeira mamografia, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Organização Mundial de Saúde preconiza, é que seja feita a partir dos 40 anos, né? Anualmente, então todo ano tem que repetir a mamografia. Antes disso, se ela é uma paciente, uma mulher de alto risco, né? O que é mulher de alto risco? Quando tem casos, 2 ou mais casos em parente de primeiro grau na família, se um deles foi homem, né? Se já recebeu radiação no tórax quando na infância, aí sim a gente antecipa essa primeira mamografia para antes de 40 anos, né? E acompanhado sempre do exame clínico, o ideal sempre por um especialista, né? Que vai conseguir detectar nódulos, alterações em fase mais inicial. E aí, com isso, quanto mais inicial a gente fizer o diagnóstico, maior a possibilidade de cura e tudo com os tratamentos. Certo. Quando alguém detecta o câncer de mama, detectou o câncer de mama, foi ao médico, foi ao especialista, quais são os primeiros exames que são feitos? O ideal é assim, né? Toda mulher encontrou uma alteração, procura um especialista. A gente vai pedir o exame que mais detecta câncer de mama é a mamografia, né? Ela ainda não conseguiu ser superada por nenhum outro exame, porque ela, além de detectar, ela é específica. Então, quando ela detecta uma alteração, já é uma alteração com alta probabilidade de ser um tumor, né? E aí a gente pede os complementos. Quando necessário, a gente pede ultrassonografia de mamas, ressonância nuclear magnética de mamas. E aí, se é uma lesão suspeita, a gente vai fazer a biópsia. Tem 2 tipos de biópsia, um que a gente chama de agulha fina, né, que tira umas células da lesão e manda para exame citológico, e tem a biópsia de agulha grossa, que a gente anestesia e tira fragmentos mesmo do nódulo e manda para exame. E aí, com a biópsia em mãos, falando que é um câncer, aí sim eu posso dizer para essa paciente que ela tem um câncer. Só com a imagem suspeita, eu não posso falar para ela que ela está com câncer. E aí a gente vai estadiar, ou seja, a gente vai rastrear o corpo daquela mulher para ver se aquele tumor lançou alguma célula para algum local à distância. Câncer de mama, os sítios que dão mais metástases é para pulmão, fígado e ossos. E aí a gente pede raio-x de tórax, ultrassom de abdômen total, pede exames laboratoriais de provas de função hepática, renal, coagulograma, hemograma e uma cintilografia óssea, para a gente ver todos os ossos do corpo e detectar se tem alguma metástase, porque o tratamento vai variar muito, qual fase tá, se tem metástase ou não. Hoje em dia, né, tratamento de câncer, não só de mama, mas em geral, não é mais aquela receita de bolo que era antigamente. E isso fez o câncer ser uma doença muito temida. Antigamente, dava um diagnóstico de câncer, a gente estava colocando aquela mulher, né, num corredor da morte. E hoje em dia os tratamentos são indivíduo específico, tumor específico. Por isso que hoje em dia o câncer, quando diagnosticado em fase inicial, a chance de cura é altíssima, né? E justamente por isso que a gente consegue rastrear o tipo de tumor e aí propor para aquela paciente o tratamento específico para o tipo de tumor dela. Doutora Jaqueline, para quem mulheres que vão colocar prótese de silicone ou que também já fizeram a cirurgia e colocaram, estão com a dúvida seguinte: isso pode atrapalhar a detecção de um nódulo? Então, a prótese de silicone,
como na grande maioria das vezes ela fica atrás da glândula e na frente do músculo, ela comprime a glândula para frente, diminuindo a espessura da glândula. Então ela torna a glândula mais densa. Com isso diminui sim a possibilidade de um diagnóstico em fase inicial. Contudo, hoje em dia, com o advento da ressonância nuclear magnética das mamas, né, a ressonância ela tem um poder de detecção em fase inicial muito grande. E esse poder de detecção não está mais impedindo as mulheres de colocarem prótese, porque acaba que, colocando prótese, a gente fazendo ressonância nuclear magnética, a gente consegue detectar em fase inicial o tumor. Então, assim, causar câncer não causa, como muita gente ainda tem essa dúvida, né? Isso já está provado, não tem nenhum estudo mostrando que tem relação entre prótese de silicone e câncer de mama, só que diminui a chance de diagnóstico inicial por aumentar essa densidade. Mas fazendo a ressonância nuclear magnética, a gente consegue compensar isso aí. Ótimo. Vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos com o tema câncer de mama com a doutora Jaqueline. Em Araguari, tudo o que você precisa em crédito imobiliário está com a Companhia do Crédito. A mais completa linha de crédito imobiliário para compra, reforma e levantamento de capital com a garantia do imóvel. A Companhia do Crédito, em parceria com o Banco Pan, aprova seu crédito para financiamento em até 20 anos com as melhores taxas do mercado. Faça-nos uma visita ou, se preferir, nossos consultores irão até você. Rua José Carrijo, 372. Márcio Cabeleireiros, a beleza vista nos mínimos detalhes. Pensou em colchões? Casa dos Colchões. Com 3 lojas em Araguari, a Casa dos Colchões é a única loja especializada em colchões da cidade. Aqui você encontra colchões mola, espuma, cama box e muito mais. Por isso não se esqueça, pensou em colchão? Casa dos Colchões. 3 lojas em Araguari. Rua Rui Barbosa 453, Rua Coronel Ferreira Alves 1370, Rua Joaquim Barbosa 505. Casa dos Colchões. Saúde e conforto você encontra aqui. Como já dizia Einstein, tempo é relativo. Cada coisa tem seu tempo. Ninguém vai se divertir antes de brincar, aprender sem experimentar, se entender sem dialogar. Melhor não escolher sem conhecer. Nem dá para passar sem estudar. De tudo, o mais legal é saber que o melhor tempo para começar é agora. Colégio Nacional. Educação para sempre. Restaurante Napolitano. Mais de 70 variedades de pratos quentes, saladas, churrasco na brasa e deliciosas sobremesas. Comida feita com carinho, capricho e respeito para você, nosso cliente e amigo. Sabor especial com tempero caseiro que é a nossa marca. Todos os dias você tem tilápia grelhada, carnes nobres e frutas da estação. Oferecemos cafeteria completa com tortas doces e salgadas. E para celebrar os bons momentos da vida, um serviço de buffet completo e um espaço para 270 convidados. Venha saborear a melhor comida de Araguari e região. Napolitano Self-Service em Araguari e em Uberlândia. Para você que está ligando a TV agora, o programa Falando de Saúde de hoje está falando sobre o tema câncer de mama com a doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline, existem maneiras de nós prevenirmos esse câncer de mama? Existem maneiras, várias maneiras, né? Que bom! É só a gente fazer tudo aquilo que todo mundo fala que a gente tem que fazer e que normalmente a gente leva para segunda-feira, para o ano seguinte, né? Então está provado já que quanto mais tarde as meninas menstruam, menor a chance de ter um câncer de mama. E para isso elas têm que sair de frente da televisão, elas têm que fazer brincadeira de rua, atividade física, né? Que criança ativa, que brinca, que corre, com isso demora mais para ter a primeira menstruação.
E hoje em dia está tendo uma inversão disso, as meninas estão menstruando cada vez mais jovens, e por isso também que está aumentando cada vez mais a quantidade de câncer. Olha que interessante. Assim como uma alimentação saudável, já está provado, né, que quem tem uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, carnes brancas, né, diminui a chance de ter um câncer de mama, assim como a doença atinge mais aquelas pessoas que comem muita carne vermelha e ingerem muita bebida alcoólica, também está relacionado com o aumento da doença. Né? Ter o primeiro filho antes dos 30 anos e, de preferência, amamentá-lo exclusivamente 6 meses e estender essa amamentação por até 1 ano, já está provado que diminui a chance de ter um câncer de mama. Né? Evitar as terapias de reposição hormonal, que as mulheres tanto fazem na menopausa, na fase de climatério. Não é que é contraindicado, mas a gente libera para aquelas pessoas realmente muito sintomáticas e que não são de alto risco, porque já está provado que as terapias de reposição hormonal aumentam a chance de desenvolver a doença, né? Menstruar, a menopausa precoce também diminui a chance, porque você vai estar recebendo menos hormônio durante aquele tempo. Então, atividade física já está relacionado, já está provado que diminui a chance de ter um câncer de mama. E atividade física, para quem teve a doença, hoje em dia tratamento, assim como cirurgia, assim como químio, radioterapia, atividade física já entrou como tratamento, né? Evitar a obesidade, porque a gente sabe que na gordura abdominal, no fígado principalmente, tem armazenamento de hormônios femininos, principalmente estrógeno e progesterona. Então, quanto menos obeso, menos sobrepeso, menos hormônio, com isso menos a chance de desenvolver um câncer de mama. Então, tem muita coisa que pode ser feita. Muita né? coisa. Eu acho que manter uma vida saudável ao longo da vida, não só preocupar quando estiver na velhice, nem nada disso. A gente já tem que prevenir desde a infância. E o fumo, para quem é fumante, por exemplo, e tem alguma correlação? Por incrível que pareça, para câncer de mama, o tabagismo não está relacionado como fator de risco. Só que o cigarro aumenta outros 30 e tantos tipos de câncer, né? Então, para mama ele não está relacionado, só que ele está relacionado pro resto todo. Se a gente começar a falar aqui, vai dar pele, boca, língua, traqueia, pulmão, esôfago, estômago, intestino, vai tudo. Né? Até mesmo porque não tem nada a ver com uma vida saudável. Com né? certeza, né? Eu acho que são hábitos que estão cada vez mais caindo em desuso, né? Antigamente era chique fumar e hoje em dia tem cada vez mais restrição e justamente porque as pessoas estão se preocupando em ter uma vida saudável para garantir uma velhice saudável também. Poderíamos falar então, doutora Jaqueline, em alguma porcentagem para aquelas que amamentam, quanto mais ou menos poderíamos diminuir esse risco de câncer de mama? Sim, está provado que com 1 ano de amamentação, né, 6 meses exclusivo e depois completando os outros 6 meses, os estudos mostram uma variação de 18% a 23% de diminuição de chance de ter a doença ao longo da vida. Né? E a gente soma isso mais 20% se esse primeiro filho nasceu antes dos 30 anos. Hoje em dia, na sociedade moderna que a gente vive, a maternidade está sendo cada vez mais prorrogada. Né? Nós estamos acumulando funções e estamos tendo filhos cada vez mais velhas. Né? E do ponto de vista mastológico, isso não é legal. Por isso que está tendo tanto aumento de doença. Esse ano, no Brasil, são esperados 57 mil novos casos de câncer de mama. 56 mulheres em cada 1000 vão ter a doença, né? É muito alto, é o câncer que mais atinge mulher no Brasil e no mundo. Então a gente tem que fazer alguma coisa para evitar. E nesse caso, por exemplo, doutora Jaqueline, pessoas que estão assistindo o programa, mesmo que não sejam pacientes de câncer de mama, mas que conhecem alguém, enfim, ou que acabaram de descobrir, quais são os centros mais próximos que dão esse suporte para esses pacientes? Aqui no Triângulo, né, aqui na região, Uberlândia conta pelo SUS com o Hospital do Câncer, né, na parte de SUS. Tem outros serviços, como o Hospital Municipal também, que tem atendimento do SUS, né, e que atende toda a região, né. Na realidade, o governo está fazendo polos de atendimento regional, né, polos oncológicos de atendimento regional para esses pacientes. Só que a demanda ainda é maior do que a capacidade, né? E tem muitos atrasos de encaminhamento, atrasos de diagnóstico, né? Muita gente esconde aquilo que encontra no seio, porque o seio significa feminilidade, maternidade, tem todo um estigma que cerca. Então tem um atraso de diagnóstico nisso, atraso para que sejam feitos os exames. Mas a última lei que saiu é que
com o diagnóstico, o paciente tem 60 dias para já estar com o caso resolvido, né? Então, acho que a população tem que cobrar isso dos seus municípios, dos seus governantes, né? Assim como a mamografia. É direito da mulher fazer a mamografia, né? No Brasil, a lei é que seja feita uma mamografia a cada 2 anos para mulheres a partir de 50 anos. Não é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, nem, né, as sociedades mundiais de mama, né? O Brasil, a lei é essa porque tem poucos mamógrafos e ele não consegue oferecer o exame para toda a população, né? Agora, o ideal é que a partir de 40 anos seja feita uma mamografia a cada ano. Doutora Jaqueline, e quando o câncer de mama, depois que já foi detectado, fez o tratamento, tem muitos efeitos colaterais e a gente observa que isso muda muito de paciente para paciente. O porquê que em tantas pessoas desgastam tanto a paciente e em outras pessoas elas conseguem passar muito bem por essas quimioterapias. O porquê disso? Justamente por isso, porque hoje em dia a gente trata o tumor daquela paciente específico, né? Não é mais aquele tratamento igual para todo mundo. E dependendo do grau do tumor e também da tolerância de cada pessoa, né? Os efeitos colaterais vão ser mais a menos ou não. Então vai depender muito da droga que vai ser melhor administrar para aquela paciente, né? E aí, hoje em dia já tem pessoas fazendo quimioterapia que não perdem cabelo, que é uma coisa muito temida, né? Que não se sentem fracas. Eu tenho pacientes que acabam de fazer o tratamento, vão trabalhar, vão ter uma vida normal. Outras já não, ficam mais debilitadas. Mas justamente porque a gente faz um tratamento para o tumor específico daquela paciente. E aí vai variar os remédios que a gente usa. Agora, uma coisa importante é lembrar que o tratamento de qualquer tipo de câncer, mas também o de mama, é um tratamento multiprofissional, sabe, Nubiana? O pilar, o centro desse tratamento é o paciente. E para isso a gente tem que unir forças, não só da medicina, mas como da fisioterapia, da nutrição, né, da psicologia, da enfermagem, terapia ocupacional. Então é um tratamento que envolve uma série de especialidades e todas com o objetivo de melhorar a personagem principal, que é a paciente. Doutora Jaqueline, agora partindo já para o final da nossa entrevista, a última pergunta sobre o estágio avançado em relação a câncer de mama, quando se é recomendado a reconstrução da mama. Como que funciona? Quais são os tipos de cirurgias para reconstruir a mama? Sim, só fazendo uma correção, que eu falei que no Brasil são esperados 56 novos casos para cada 1.000 mulheres. Perdoe, são 56 novos casos para cada 100.000 mulheres, mas mesmo assim esse número é alto, né? Reconstrução de mama tem várias técnicas, né? Tem aquelas cirurgias oncoplásticas que são para reparo de mama, mas quando a gente deixou um pouco de tecido mamário, né? E a cirurgia oncoplástica para reparo de mama quando a gente retirou toda a glândula. No caso, quando a gente retira toda a glândula, a gente pode reconstruir com músculo, né, reto abdominal do abdômen, né, com o grande dorsal, que a gente tira das costas e roda ele para frente, com as próteses de silicone, que mais de 95% das reconstruções são feitas com prótese, e a gente pode colocar a prótese atrás do músculo, já no primeiro momento, ou a gente pode lançar a mão de um expansor, que é uma prótese de silicone vazia, a gente coloca embaixo do músculo e aí ao longo das semanas a gente vai enchendo, né, por uma válvula, ele vai esticar o músculo e a pele e aí depois a gente retira esse expansor e coloca a prótese definitiva, né? Tem esse expansor também que eu não preciso retirar depois, eu encho com soro e deixo ele ali, né? Então tem vários meios, né, de reconstrução de mama. Hoje em dia a reconstrução de mama é lei, toda mulher operada, inclusive pelo SUS, em local que tem serviço de cirurgia plástica ou mastologista habilitado em cirurgia oncoplástica, ela tem direito de ser reconstruída. O SUS cobre essa reconstrução, inclusive a simetrização da mama contralateral, né, das próteses, cobre a cirurgia tudo direitinho. Então, agora se é feita no primeiro momento, a gente sempre prefere que seja feita no primeiro momento, a depender se o paciente fuma, né, se tem diabetes, e aí é uma coisa que a gente leva em consideração para evitar complicações. Às vezes a gente faz um segundo tempo, mas a preferência é para fazer de imediato. Doutora Jaqueline, teríamos mais uma pergunta, mas o nosso tempo, infelizmente... Aliás, não uma só, aqui tem várias perguntas ainda. Teríamos que fazer uns 3 programas com a doutora Jaqueline, que vocês viram a segurança que ela tem e todos os pacientes que ela acompanha são pessoas que a respeitam muito, que admiram muito, e a gente também
E a gente também teve essa oportunidade de conhecer o outro lado da doutora Jaqueline. Né? Além de ser uma excelente profissional, acima de tudo, eu acredito que quando se trata de um câncer, o paciente ele não precisa exclusivamente, é claro que ele precisa de um médico especialista e competente, mas acima de tudo, precisa de um ser humano que esteja ali ao lado, entendendo o outro, a dor do outro. Então, eu quero deixar a senhora à vontade para deixar o recado aí para quem estiver assistindo o programa Falando de Saúde. Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, o carinho, viu, Nubiana? Não só teu, mas de toda a equipe. E dizer para as mulheres que previnam, façam sua mamografia a partir dos 40 anos, cobrem, se não tiver recurso para fazer, cobrem, né, dos seus governantes para que seja feito, que seja oferecido esse exame, né, sejam avaliados por um especialista, né, que vai poder orientar, esclarecer as dúvidas. No caso de encontrar qualquer alteração na sua mama, não tema, procure quanto antes, né, um serviço de saúde para que seja feito rastreamento e diagnóstico, porque tudo que a gente descobre no início, a chance de cura, de você retomar sua vida normalmente, né, é muito maior. E lembrando sempre que a gente usa a medicina, mas que na realidade nós somos instrumentos de um médico maior que está lá em cima. E que quem decide, quem tem poder de cura, quem tem poder de decisão é ele, né? A gente pede a ele que nos ilumine, que se faça presente nas nossas mãos, mas lembrando sempre que ele é pai, então que ele vai ajudar todo mundo e dar força para todo mundo, né? Nada acontece por acaso. Muito obrigada mais uma vez. Agora vocês puderam entender um pouquinho de tudo aquilo que eu falei sobre a doutora Jaqueline. Eu quero dizer para você, agradecer mais uma vez a sua audiência. Lembrando que você pode sugerir matérias aqui para o programa Falando de Saúde através do nosso Facebook, através também do nosso site www.canaldagente.com.br. E eu, é claro, já estou morrendo de saudade de você e lembre-se, você tem um encontro marcado comigo toda semana. Um grande abraço para você, vida longa, saúde e paz no seu coração é o que eu sempre desejo para você. Até o nosso próximo programa.